Graça e paz a todos, uma ótima noite. Se você pode, tome o seu assento, por favor. Que alegria, muito obrigado, viu? Poder estar nesse ambiente consagrado ao Senhor, para o adorar, para o exaltar, e também recebendo o privilégio da parte de Deus, para poder oferecer os seus conselhos através da palavra do Senhor. Eu sempre digo que a função de um pregador é ser um garçom. Nós vamos até a cozinha, buscamos o alimento que Deus preparou, e nosso papel é entregar da melhor forma possível, para que os filhos do Eterno possam saborear, degustar, se alimentar e receber força para caminhar ainda mais nessa jornada cristã. Tenho certeza que vocês estão sendo alimentados durante esta campanha, e o Eterno Deus está os municiando para que nós enfrentemos este mundo e também implantemos o reino dos céus nessa terra. Deus irá te usar poderosamente. Você não é apenas um espectador, você é um soldado que está no quartel-general e está recebendo as instruções, as estratégias. Satanás sabe que quando sairmos desta campanha, ele está mais do que derrotado, porque nós reconhecemos que somos mais do que vencedores. Quantos entendem isso? Dê um glória ao Senhor. Dê um glória ao Senhor. Que bom, felicidade demais. Pastor Toninho, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Pastora Lourdes, toda a casa, Marcela, Felipe, bom te ver, Rude, que bom estar aqui. Vocês sempre são ousados, e quando venho aqui eu saio motivado demais para fazer ainda mais para o céu. Vocês carregam essa identidade de ousadia, e que o Senhor preserve isso em o nome do Senhor. Estou aqui também com a minha família, a Vanessa, a Camille, minha filhinha. Bom estar com vocês. Hoje eu estou completo, né? Quando venho aqui eu venho pela metade, hoje eu estou completo. Então tenho certeza que também o Espírito Santo irá nos abençoar ainda mais. Queridos, rapidamente, eu sempre tive dificuldade de trazer material, na verdade de produzir alguma coisa a partir do meu ministério, mas Deus chamou a minha atenção no final desse ano e declarou que aquilo que Ele me deu não é meu, Ele apenas me emprestou. Eu sou mordomo daquilo que é dEle, e Ele me orientou a fazer um livreto. É um livro de bolso. Na década de 80 era comum livros de leitura rápida, como o pastor Toninho fala, porque crava uma mensagem no coração, você não esquece mais. E aqueles também que não são afeiçoados à leitura conseguem vencer o desafio de ler um livro inteiro, e isso gera apetite. Então tudo isso está no meu coração ao realizar essa obra. O tema do livro é Coração Nobre. Eu falo sobre a história de Jonathan. Nessa sociedade todos nos incitam a ser o número um, o primeiro a qualquer custo, mas no reino dos céus nós somos orientados a sermos servos. Então vai precisar ser o segundo. E quando você entende que isso não diminui quem você é, na verdade faz a sua identidade ser ainda mais autenticada, você reconhece que, como Cristo na mesa da ceia, sabendo que é Deus, não teve dificuldade nenhuma de descer aos pés daqueles homens e lavar aqueles pés, porque isso não o diminuía, pelo contrário, isto é soberania, isso é autoridade, é a capacidade de você fazer como Jonathan, tirar a capa de rei, tirar a espada da bainha, mesmo sabendo que foi Deus que lhe deu esse direito, mas reconhecendo que esse propósito estava sobre a vida de Davi, e ele se transformou em uma ponte para poder facilitar o ministério de outro. Que levantemo-nos como Jonatas, para podermos ser pontes, para que ministérios de tantos outros sejam levantados, e essa será a nossa satisfação, amém? Eu estarei lá no final, te abraçando, podendo te conhecer, também dando uma dedicatória. Esse livro aqui, ele custa R$30, eu coloquei como um plantio também. Parte dele é investido em um projeto que nós realizamos na cidade de Limeira, um projeto com crianças através do esporte, e parte desse livro também do investimento vai para esse trabalho. Então também é um plantio além de uma leitura, amém? Quero presentear meu grande amigo, pastor Toninho, com essa obra. Deus abençoe, muito obrigado por tudo. O senhor é um grande amigo, viu? O senhor sabe disso. Uma salva de palmas. Vamos à palavra do Senhor. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, por favor, abra no livro do Gênesis, no capítulo de número 3. Nós leremos o verso de número 11.
capítulo de número 3, leremos o verso de número 11. E aí, meu tecla, tudo bem? Qual é o seu nome? Adriano? Leandro? Maravilha, Leandro. Vamos caminhar juntos? Para a glória de Deus. Livro do Gênesis, capítulo 3, verso 11. Na tradução que utilizo está escrito assim: e Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Quem disse que você estava nu? Eu tenho meditado por esses dias sobre a graça e o favor de Deus em minha direção. E quanto mais Ele me abençoa, mais reconheço que não mereço. Quanto mais Ele oferece favor, mais percebo que não há sentido nele me amar e me banhar com tantas bênçãos. E isso provocou em mim o mesmo que provocou ou foi provocado em Pedro, na primeira pesca maravilhosa. Ele está ao lado de Jesus já há um ano. Cristo provavelmente mora na casa da sua sogra, mas ele declara ao Cristo: eu vou pescar nesta madrugada, a maré está perfeita, as embarcações estão atracadas, não existe possibilidade alguma de eu não ter sucesso. O que Pedro está dizendo é: eu preciso prover essa casa, já que o Senhor está aqui. Cristo permite com que ele tente pescar naquela madrugada, mas ele se frustra, não consegue pescar nenhum peixe. Ele está lavando as redes pela manhã, e o mestre poderia ter ido para qualquer lugar, mas em amor se dirige ao barco de Pedro e lhe pede emprestado. Cristo não queria pedir emprestado apenas para pregar a multidão de forma confortável. Cristo queria ministrar fé no coração de Pedro enquanto pregava a multidão. Então Pedro está ouvindo aquela mensagem e o seu coração está sendo atingido pela palavra que gera fé. E então Cristo interrompe a ministração e declara: lance as redes em águas profundas novamente. Pedro diz: eu sei das minhas habilidades, do meu conhecimento técnico, mas tua palavra gerou fé em meu coração e por isso farei mais uma vez. Quando ele retira, as redes estão repletas de peixes. Eles estão dançando nas redes, e ao invés de ele celebrar com aquela bênção, ele olha para Cristo como nunca olhou e se afasta. Ele vai se afastando, indo para cada vez mais distante, e declara: o Senhor deveria se afastar de mim, eu sou um miserável pecador. O que ele está dizendo é: eu estou conferindo você de uma forma diferente pela primeira vez, e ao te ver, eu reconheço quem sou. Tu és incrível, extraordinário, santo, poderoso, eterno, e eu não tenho nada a lhe oferecer. Eu não consegui crer em uma palavra. O Senhor precisou chegar do meu lado para que eu pudesse receber a fé suficiente para crer numa bênção que já era minha. Portanto, essa mesma sensação eu tenho tido nesses dias, e o Cristo me levou para o início da criação, e isso fez com que a situação piorasse muito. Porque eu sinceramente não entendo porque Ele me criou. Eu tenho 41 anos de idade, e o decepciono, e o frustrei, e mesmo sendo um pregador e pastor, quantas vezes tomo decisões equivocadas, que se eu tivesse ficado apenas um minuto com Ele, pedindo-lhe o conselho, Ele me livraria de algumas situações. Eu ainda sou teimoso, meu coração enganoso, é o Paulo gritando: o que bem que quero fazer, não consigo fazer, o mal que não quero, esse faço. A todo instante, nós estamos entristecendo esse Deus que nos criou, e Ele continua nos favorecendo. Então Ele me levou para a criação, e isso me envergonhou ainda mais, me constrangeu ainda mais, porque Ele não somente me criou, Ele construiu um cenário surpreendente. Ele gerou expectativa nas miríades de anjos, para então construir eu e você, a partir de Adão, da porção do barro. Isso é forte demais. Deus é autossuficiente, Ele não tem carência. Se tivesse, não era Deus. Ele se completa na Trindade, mas Ele se reúne em conselho com o Filho e com o Espírito Santo, e ambos gritam: façamos o homem. Ele não pede conselho a nenhuma divisa de anjos. Ele não olha para baixo e pergunta aos querubins que sustentam o seu trono: o que vocês acham disso? Ele apenas declara: façamos o homem.
Não há entendimento nos céus do que de fato Deus irá fazer, mas Ele não só o fará, Ele criará uma expectativa. Assim como um pai, quando está prestes a receber a criança, se une com a mãe, às vezes se endivida para poder construir dentro de sua possibilidade um berço e um quarto extraordinário. É a mãe e o pai construindo um cenário para aquela criança vir, e sinceramente, essa criança não consegue lhe oferecer nada, por décadas não conseguirá. Ela arrancará o tempo, a saúde, o dinheiro e às vezes até a beleza dos pais. Mas os pais, sem ver o rosto, já está investindo tudo que tem para poder receber aquela coroa da família. E é assim que Deus também estava se sentindo. Eu não consigo entender esse amor. Ele é indizível, ele é extravagante, mas Deus declara: Santo Espírito, desça até o caos e se manifeste nele. O Santo Espírito é a pessoa mais amável, mais educada, mais incrível que eu já conheci. Ele não merecia ser enviado para o caos, para preparar um cenário, para então nós sermos criados, mas ele está descendo no caos, caos absoluto, e ele está viajando em meio à escuridão, ele está pairando sobre a face do abismo. Eu gosto de me colocar no lugar de quem assiste o que está acontecendo, e eu imagino as miríades de anjos olhando e tentando entender o porquê um Deus se deslocou do céu para poder se manifestar em meio ao caos, em meio à escuridão. Eles continuam o seu trabalho, e o Santo Espírito é como uma incubadora. Ele está preparando o ambiente para Deus liberar uma palavra criadora. Todas as vezes que o Espírito Santo se manifesta em um lugar, você precisa entender que Ele está preparando o ambiente para Deus liberar palavras criadoras. Foi dito aqui, e eu não tenho dúvidas, porque confiro em loco há anos o trabalho dessa igreja e desse campo. O Espírito Santo está pairando sobre esse lugar. Ele já foi um caos e uma escuridão, mas o eterno Deus enviou o Santo Espírito, e Ele está incubando esta igreja para Deus liberar palavras criadoras. Talvez você já tenha se assustado com pregações, com palavras proféticas liberadas dos altares dessa igreja. Eu preciso dizer, se prepare, Deus liberará palavras absurdas que não farão sentido com a realidade presente. Palavras liberadas do altar viajarão no tempo e ficarão esperando você em obediência chegar, para que o céu se alinhe com a terra. Se prepare, porque filhos discipularão nações. Se prepare, porque esta igreja será como um aeroporto. Ela receberá profetas, mas ela enviará missionários. Será um lugar de pouso e de partida. Eu declaro em nome do Senhor: seus filhos ficarão pouco por aqui, e isso será de propósito, será intencional. Eles receberão a autoridade, o combustível e a manutenção, e serão enviados às nações. Deus está preparando uma igreja que vai atingir os 4 cantos dessa terra. Se vocês já estão assustados com o que Ele está fazendo, se prepare, estamos ainda no curso do Espírito Santo, viajando sobre a face do abismo. A palavra criadora de Deus está prestes a ser liberada. Deus criará aquilo que ainda nem existe. Estou sentindo a presença dEle aqui. Estou sentindo a presença dEle aqui. Cristo logo disse, após Judas ter saído da mesa da ceia: eu oro para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Apesar de ele não ter citado o Espírito Santo, ele estava falando de uma harmonia, de uma sincronia em que os três têm. Portanto, quando o Espírito Santo termina o seu trabalho manifestando-se em meio ao caos, ele está sinalizando ao eterno Deus para ele soprar o seu hálito. E então, quando tudo está pronto, Deus enche o peito e grita: haja. Se Deus tivesse me criado e me deixado lidar com o caos, isto já era graça. Mas Ele ilumina o caos. Ele poderia ter nos liberado em meio ao caos iluminado, isso já seria suficiente. Mas Ele ainda olha e declara: eu preciso trazer condições para a subsistência.
Eu preciso gerar um ecossistema ao ponto de que qualquer ser vivo, principalmente a coroa da minha criação, subsista. Então ele separa as águas, os céus e os mares. Agora, existe oxigênio, existe possibilidade de vida. Os céus estão prontos para derramar águas quando o luminar for posto no alto e queimar aquelas águas, fazendo o vapor subir, para que um ciclo de cuidado se inicie. Ele vai assim. Se Deus tivesse me liberado nesse momento, isso já era graça. As miríades de anjos não tem nada mais importante para olhar. Então eu imagino ele se acotovelando nos ares para tentar entender o que o Eterno está prestes a fazer. Até que das águas ele grita: porção seca, apareça. E o barulho ensurdecedor deve ter invadido as galáxias. Eu gosto de assistir o que Deus está fazendo a partir da lente de um anjo. E ele deve estar olhando para o outro e declarando: sabia disso? Sabia que havia algo escondido ali? Eu quero declarar que Deus é um ser surpreendente. Deus é um ser que sempre gerará expectativa. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Deus é um ser que sabe bem o que você fará, mas sempre gerará expectativa. Minha filhinha está aqui e eu quero lembrar você do que já falei em alguma pregação ali na sede. Eu me lembro bem que quando Camille era menor, todas as vezes que eu saía, ela gerava uma expectativa de saudade. Eu podia ter ido na esquina, eu podia ter ido colocar o lixo lá fora, eu podia ter ido na padaria mais próxima. Quando eu voltava, ela, ao ouvir o barulho do portão, já se escondia em 2 lugares estratégicos: debaixo do teclado ou atrás da cortina da sala. Eu sabia que isso aconteceria. Ela também sabia que eu sabia onde ela estava. Aleluia. Mas a criança tem algo tão poderoso que ela renova as suas expectativas, porque para ela tanto faz se eu sei, se ela sabe, ela está atrás de um encontro. Ela está atrás de um encontro. Então eu, como pai, não estragaria a brincadeira. Eu entrava na sala e via o corpo dela todo de fora, só a cabeça debaixo da cortina. Então eu ia para os corredores da casa gritando: a Camille desapareceu, eu não consigo mais encontrá-la, já olhei por todos os lugares. E então eu gritava à minha esposa: onde ela está? Onde ela está? E minha esposa declara: dessa vez vai ter que chamar a polícia, investigadores, porque ela sumiu de verdade. Até que depois de alguns minutos eu ia até ela e assustava, pegando-a pelo quadril, e ela dizia: não me achou? Como não? Eu estou apegado em você. Mas o que ela queria era o momento mais alto, quando eu colocaria ela naquilo que ela chama de cangote, nos meus ombros, e eu começaria a andar pelos corredores, e a gente se olhava e declarava: estava com saudade, eu te amo, vamos brincar. Eu quero declarar que Deus também trabalha assim. Ele sabe da tua adoração, Ele conhece a minha pregação, Ele sabe quais serão os seus movimentos. Antes de uma palavra chegar na tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Mas Ele é um pai, Ele está aqui e não vai estragar a brincadeira, pelo contrário, Ele vai aumentar a expectativa. Ele não vai atingir você da primeira vez. Ele vai perceber que você se escondeu atrás da oração, você está atrás da cortina da adoração. Ele vai caminhar pelos corredores dizendo: cadê você? Você sumiu dessa vez. Até que Ele, no final de uma reunião, pega você no colo e você declara: pai, eu tenho uma surpresa. E Ele declara: eu também. E o eu te amo trocado e o beijo no rosto de cada um faz com que cada culto seja extraordinário. Sabe por que você ainda não cansou? Sabe por que você já esteve vários dias aqui e não cansou? Porque o encontro é renovado a cada dia. O Pai não se cansa. Amanhã Ele está aqui de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez. Eu quero esperar você se esconder na oração. Eu quero esperar você se esconder na adoração. O Espírito Santo está me dizendo: Rafael, diga para eles fecharem os olhos. O Santo Espírito está passando por aqui. Ele vai te encontrar, Ele vai te tocar, Ele vai se manifestar. É hora de liberar palavras de elogio. É hora de dizer: eu
tenho uma surpresa para você. Eu espero você orar. Não olhe para mim. Daqui a pouco eu volto a pregar. Se você tem línguas estranhas, fale línguas estranhas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, está liberado. Fale línguas estranhas pela primeira vez agora. Eu estou sentindo que o Santo Espírito de Deus está passando nesse corredor. Perceba a pele se arrepiando, perceba o coração acelerando, perceba as línguas estranhas entrando nos lábios afora. Verbalize. Eu percebo que o Santo Espírito está caminhando pelos corredores da minha esquerda. Isso não é manipulação de pregador. Ele já está aqui desde o começo do culto, só não sentiu. Quem não tem uma sensibilidade espiritual, perceba, quando ele passa você deve pará-lo, quando ele passa você deve alcançá-lo, quando ele passa você deve abraçá-lo. Ele está caminhando por esse meu lado direito. Sinta a presença doce do Santo Espírito de Deus. É como um rio que desce debaixo do trono do Eterno e começa a banhar esse ambiente. Estas correntezas atingirão lugares ainda não visitados do seu ser. Se prepare. É hoje. É hoje, meu tecla. É hoje. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele ainda não me autorizou a voltar a pregar. Ele está me declarando: Rafael, eu estou com saudades de alguns. Espera um pouco. Espera um pouquinho mais, porque eu estou com saudades de alguns. Santo Espírito de Deus, essa igreja é sua. Eu espero. Tu és o Senhor dessa dispensação. Tens um cetro em sua mão. Eu apenas te obedeço. Faça o seu trabalho. Sim. Corações aquecidos. Um pai amando um filho. Um filho abraçando um pai. Não é um evento. Não é apenas uma campanha. É um encontro. Meu tecla, ele poderia apenas me lançar, porque agora ele já construiu uma possibilidade de eu subsistir. Mas ele faz mais do que isso. Ele troca a palavra haja por produza. Porque Deus é um ser intencional. Ele nunca construirá uma coisa que fique totalmente dependente dele. O prazer de Deus é ver você reconhecendo a semente que você carrega e produzindo para alegrar ao Eterno. Quer que eu explique isso? Quando Deus faz com que a porção de terra apareça, Deus sabe que cada metro quadrado carrega uma semente. Ele troca o haja pelo produza, porque Ele está declarando: eu sei do que vocês são capazes. Eu sei do que vocês são capazes. Terra, produza animais de toda espécie, rebanhos, árvores, plantas, frutos de toda espécie. Mares, produzam répteis, aves, produza peixes, plânctons, produza tudo o que é necessário, porque está prestes a ser criado a obra da criação. Tudo que vocês carregam o beneficiará, tudo que vocês produzirão será a manifestação de quem eu sou, e o cuidado das minhas mãos será revelado a esta figura que eu ainda o criarei. Deus está gritando: produza. Eu quero dizer a esta igreja, existem vezes que Deus grita: haja. Mas o que Deus mais ama é quando Ele declara: produza. Há muitas pessoas que estão em meio a uma floresta, chorando, reclamando e dizendo: eu gostaria de uma cadeira. T.D. Jakes declara que Deus não dará essa cadeira a você,
porque Ele já deu possibilidade de você construir uma fábrica de cadeiras. Pare de ser vitimista e de olhar para coisas medíocres. Deus não te fez para mediocridade. Deus colocou uma genética em você, há uma semente no teu coração, e se você descobrir para que nasceu, se prepare, porque a ordem de Deus é essa: produza, produza. Aos empresários dessa igreja, onde vocês estão? Aos empresários dessa igreja, levante as mãos para eu ver você. Aos empreendedores, continue com a sua mão levantada. Aqueles que têm sonho em empreender, mas têm medo ou já se frustraram no meio do caminho e pararam, levante as suas mãos. Existem pessoas que têm projetos engavetados aqui. Eu quero gritar: esse ano aparentemente será instável, mas Deus declara: este é o cenário perfeito para eu mostrar a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Se prepare, porque Deus dá uma ordem essa noite: produza, 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 produza. Quem trabalha com e-commerce, volte a subir anúncios criativos. Se prepare, porque Deus é mais especialista do que qualquer pessoa, empresa que trabalha com tráfego pago. Jesus era apenas um carpinteiro da favela da Galileia. Uma vez que ele sopra o nome do Cristo, nós o conhecemos 2000 anos depois. Se Deus quiser fazer o seu produto ser soprado às nações, se prepare, porque o teu produto chegará em lugares onde você nunca chegará. Eu grito essa noite: produza, 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 produza. Tem gente que reclama dizendo: Deus nunca me deu uma colheita. É você que nunca preparou os maquinários para colher tudo. Apodreceu e você ficou chorando. Aquela viúva que recebe o profeta Eliseu, ela declara: o meu marido foi um profeta fiel, mas eu nunca colhi. Nós podemos usar este episódio para falar da mordomia financeira, que aquele homem não se organizou financeiramente, mas ao mesmo tempo o texto está apresentando outra coisa. Aquela mulher está invocando uma colheita. Ela está dizendo: meu marido plantou, cadê a colheita? Ele morreu e eu não vi a colheita, meus filhos também não, e agora os credores estão levando os meus filhos embora para pagar a dívida. Cadê a colheita? O profeta entra lá e declara: vocês nunca se prepararam para colher, por isso nunca colheram. Mas como então eu preparo-me para colher? Onde estão os vasos? Você tem? Os meus vizinhos têm. Então pegue tudo que for necessário, possível, porque você está construindo uma plataforma para a colheita ser manifestada. Meu Jesus, eu quero gritar: tem uma colheita em 2026. Você só haverá com os olhares espirituais, mas você precisa preparar o maquinário para não perder nenhuma fruta. Eu prometi à minha esposa: não perco nenhuma laranja do pomar que Deus me deu. Tem que aumentar estoque, aumentarei. Tem que investir em pessoas, investirei. Tem que levantar anúncios, o farei. Tem que trabalhar mais, olha o que Deus está me declarando aqui. Tem gente que virá até você declarando: ei, chegou a colheita, quantos pães você consegue fazer? E você dirá 100, ele dirá: consegue fazer 2000? Ei, vai assim, eu vou dizer. Tem gente que vai chegar em você e vai declarar: quantos biscoitos você produz? Eu produzo apenas 300 por dia. Tem como você atender uma rede de supermercados inteira? Você não sabe o que Deus pode fazer quando uma colheita chega. Jesus olhou para os discípulos e declarou: eu estou vendo uma colheita de trigo, eu estou vendo uma colheita de trigo. Vocês estão esperando ainda para 4 meses, vai apodrecer. Eu quero colher agora, mas eu não tenho trabalhadores que tenham a mesma visão que eu tenho. Eu não tenho braço para colher tudo. Deus está dizendo: avance, 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 avance. Ponha o pé e eu coloco o chão. É um tempo de produção. Sim, sim, sim. É um tempo de produção. Deus está gritando a porção de terra e aos mares: produzam! E de forma assustadora e milagrosa, aquilo que parecia não carregar nada, está enchendo a terra de frutos.
A Bíblia vai dizer que Deus ainda não fez chover, porque Ele ainda não criou o homem para poder fazer a manutenção da colheita. Mas não é por isso que não existirão frutos. Deus instalou uma irrigação sobrenatural por debaixo da terra, que oferece vapor, e quando Adão for criado, tudo estará pronto e disponível. Isso é graça. Isso é graça. Deus coloca os luminares dos céus. Paulo declara que as coisas visíveis revelam as invisíveis. A criação de Deus fala de si mesmo. Ele não é a natureza, mas a natureza prega sobre quem Deus é. Por isso que a contemplação faz com que eu veja Deus de uma forma nova. O Salmo 19 declara: os céus manifestam a sua glória, e o firmamento as obras de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, e as suas palavras até o fim da terra. Como é que algo que não tem palavra, nem voz inteligível pode se comunicar? É a noite pregando para a próxima noite, é o dia ministrando para o próximo dia, é alguém declarando: isto aqui não é por acaso. Um ser infinitamente superior organizou o ecossistema. Uma explosão não consegue organizar o seu código genético, precisava de um programador. Precisava de um programador. Tem um programador no céu que conseguiu programar todas as coisas para que se funcionasse de forma sobrenatural. Deus está no quinto dia. Quando chegamos no nosso quinto dia de trabalho, estamos cansados, mas ao mesmo tempo declaramos: essa semana passou tão rápida. Porém, para Deus é diferente. Para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou Ele usou 5 dias e criou tudo com o piscar dos olhos, ou Ele demorou milhares de anos para construir tudo. Se foi milhares de anos, eu não mereço isso. Mas o mais assustador é que, além do Espírito Santo ter descido no meio do caos, agora Deus vai descer na porção do barro. Eita, pai, assim. Davi tinha uma mente poética, Ruth, pastor, e ele gritava assim: eu clamei na minha angústia, Deus se assentou nas asas de um querubim e desceu para me atender. Eu não sei se ele estava exagerando, mas eu também tenho esse tipo de mente. Para mim, Deus olha para as miríades de anjos com um sorriso no rosto, todos em expectativa, tentando entender o que acontecerá, qual será o próximo passo, a próxima decisão. Então Deus dá uma ordem aos anjos que seguram o seu trono, os querubins: desçam-me até a terra. Que pai assim. Esse Deus pega a porção de barro e levanta diante das miríades. O que Deus está declarando é: o que vocês precisam entender de uma vez por todas, é que eu não amo um ser pelo esplendor que ele carrega, pela performance que ele apresenta. Eu não distribuo doses homeopáticas de amor quando me é interessante. Eu sou o amor, então tudo que faço está pautado no amor. E de uma vez por todas eu preciso lhe apresentar a matéria mais ínfima que vocês já viram, mas eu preciso dizer: eu sou capaz de amar o barro. Eu sou capaz de amar o barro. Eu imagino um susto na eternidade. A Bíblia diz que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Imagine anjos olhando Deus usar da matéria mais ínfime, mais limitada, que receberia o andar de homens violentos, que receberia os dejetos de animais e de pessoas, e Deus está usando dessa matéria para nos fabricar. As redes sociais, essa sociedade que prima pela estética, tenta fazer com que nós sejamos incríveis, insubstituíveis, exclusivos. Mas se você ficar 4 dias sem o seu banho e sem os seus cosméticos, você verá quem é de verdade. Eita, que facinho. Quando você entra dentro do seu quarto e se fecha lá, não é porque você quer ficar longe das pessoas, é uma tentativa de você se esconder de você mesmo. Você e eu somos insuportáveis. Mas ainda assim Deus continua dizendo: se eu criei, eu amo. Se eu criei, eu amo. Se eu criei, eu amo.
Se eu criei, eu amo. Ele poderia ter nos feito apenas para servir de fantoche, isso já seria graça. Ele poderia apenas ter feito um boneco que ele colocava do lado dele e abraçava e levava para onde quisesse, mas ele dotou esta porção de barro de sentimentos e emoções. Ele desce até a porção do barro e o fabrica. Davi, no Salmo de número 139, vai falar sobre a criação. Ele declara assim: Deus nos entreteceu como nas profundezas da terra. A palavra entretecer significa bordar de várias cores. Para Davi, Deus não fez de forma qualquer o ser humano. Para Davi, Deus, como uma bordadora, uma bordadeira, uma costureira, separou os panos, colocou na tábua, escolheu as cores das linhas, colocou do lado, e começou a dar a cor ao cabelo, a cor às peles, a cor dos órgãos, oh meu Deus, a cor dos olhos. Ele fez com que a cor mais linda gerasse vida, o carmesim, que atravessaria todo o corpo, gerando vida a cada um de nós. Ele não só faz isso, ele ainda sopra nas narinas, dando vida a esse ser, e vai fazer com que esse ser seja diferente de todo outro ser. Ele instala em nós um dispositivo para que ele se comunique conosco, para que nós nos relacionemos com a eternidade. Deve ser por isso que está escrito que a palavra é como espada aguda de 2 fios, ela vai até um lugar que nem um bisturi de médico consegue acessar, entre as juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito. Tem um lugar em você que só a voz de Deus pode acessar. Tem um lugar em você que só a voz de Deus pode acessar. Pregadores mirins me perguntam: você ouve a voz de Deus audivelmente? E eu declaro: conheço pessoas que já ouviram. Eu nunca ouvi. Primeiro eu ouço essa palavra, mas em alguns momentos ele fala num lugar aonde nada conseguiu chegar. Deve ser o mesmo lugar que Jeremias declara: eu quero parar, o Senhor me enganou. Tem um fogo ardendo em um lugar que eu não sei explicar. Parece que é dentro dos ossos. É o lugar onde Deus cravou a palavra. Satanás não vai conseguir arrancar você do eterno. Ele cravou um fogo que atravessou os seus poros e se alojou dentro dos ossos. Não importa o que aconteça, somos dele, para ele, por ele. É o 6º dia. Por mais que Deus havia capacitado Adão com inteligência, Deus fez questão do ser humano aprender através da relação. A maioria dos animais nascem sabendo muita coisa pelo seu instinto, pela sua carga de ancestralidade. Nós também temos isso, mas o cavalo nasce caminhando. Coloque uma criança no chão após o seu nascimento e ela morrerá. Não sabe o que é comida, nem fome. Não sabe o que é uma pessoa. É de propósito, porque Deus nos fabricou para a relação. Adão não tem ninguém para se relacionar, a não ser o eterno. O que Deus está dizendo é: você será imagem e semelhança, não porque é feito do barro, porque eu impregnarei em você quem eu sou. Eu ensinarei você quem de fato você é. E todo encontro com Deus é fatal. Se você se encontrar com Deus, você perde algo seu e ganha algo dele. Moisés subiu na montanha, desceu com o rosto impregnado de luz. Os traços dele desapareceram. Ele carregava os traços do eterno no seu rosto. O que Adão está prestes a viver é o encontro diário com o Senhor. Ele é dotado de toda a potência. Olhe para mim. Ele carrega a potência máxima de um ser humano. Todos os neurônios serão ativados. Todos os caminhos na sinapse serão ativadas. Ele usará todos os seus músculos, a potência máxima. O que eu vou dizer aqui não é doutrina, é uma teoria, é uma tese. Eu, pastor Rafael, acredito que Adão tinha capacidade de ficar dentro d'água o quanto quisesse. Você já ficou 9 meses e não se afogou? Aleluia. Para mim o suprassumo de Adão está representado num bebê.
E dentro do ventre de uma mãe você está no Éden, não faz nada e sobrevive da melhor forma possível. Deus estava dotando Adão de toda potência. E perceba, ele não sabe quem é, nem quem Deus é, não sabe nada ao seu redor, mas ao se relacionar com Deus, consigo mesmo e com a criação, ele descobrirá o seu propósito. Agora olhe para mim, Deus criou tudo, Adão não fez nada. Diga assim: Deus criou tudo, Adão não fez nada. O que Deus está declarando para Adão é: eu te criei para você ser satisfeito. Eu preparei tudo e o ecossistema funciona perfeitamente para você entender que nada depende de você. Eu trouxe você para um ambiente que eu cuido de tudo. Significa dizer que Deus criou tudo e está prestes a dizer a Adão: conquiste, avance, experimente, se relacione, entenda as funções, a especificidade de cada animal, de cada planta, de cada fruto. Agora, imagine você com sua vida limitada, cada dinheiro que você recebe, um pouco a mais, você já o gasta, porque você quer experimentar tudo e muito rápido. A nossa vida agitada está fazendo com que a gente não desfrute de nada, porque nosso coração não descansa. Ao receber um dinheiro, nós já queremos o gastar, porque queremos conquistar aquilo que nós sempre desejamos. Imagine Adão, ele não tem concorrente, a sua esposa ainda não foi gerada, o capitalismo não está instalado, ele não tem outro para dividir. Ele entendeu, tudo que Deus criou é meu de propósito. Não é que Deus dará, Deus já deu. Eu vou dizer de novo, esse tem que ser o entendimento de quem nasceu de novo. Não é que Deus vai te dar, Deus já te deu. Não, você não entendeu, senão vibraria mais. Não é que Deus irá te dar, Deus já te deu. Percebeu que a palavra milagre a gente usa com frequência, e celebre ao Senhor. A palavra milagre a gente usa com frequência, mas você não a encontrará na Bíblia Sagrada, porque milagre é aquilo que foge da vida comum, e a nossa vida comum é viver no sobrenatural. Por isso, para Deus, milagre não existe. Milagre é o natural de Deus. É por isso que quando Cristo andava pela terra, ele sabia o que ele era capaz de apontar e de oferecer. Então aquela mulher do fluxo de sangue, quando toca em Cristo, ela não vai receber de Jesus, ela vai pegar de Jesus. Jesus para e declara: alguém me tocou. Todos te tocam, não é esse toque. Alguém invadiu o meu ser e arrancou o que precisava para ela. De mim saiu virtude. Sabe o que ele estava dizendo? Se as pessoas entenderem que já está pronto em mim, elas não se cansarão mais, elas virão em fé e buscarão aquilo que eu já liberei para cada uma delas. Eu preciso dizer, essa igreja essa noite tem tudo o que você precisa debaixo dos pés de Jesus, nas regiões celestiais. Ele recebeu um nome acima de todo nome, poder sobre principados e potestades, domínio sobre todas as riquezas, e colocou a igreja colada e conectada nesse corpo. Se você entender e abrir os seus olhos, você não será mais como Agar, olhando para trás, esperando Abrão socorrê-la com um copo de água. Abra os olhos, tem uma fonte inesgotável para você, tem uma fonte inesgotável para você, já está liberado, não é que ele dará, já está pronto, já está pronto, já está pronto. Rafael, e eu concluo aqui. Então quer dizer que Deus irá o liberar para ele avançar? Deus vai, mas Deus não criou em primeiro lugar para ele conquistar e produzir. Isso é muito sério. Perceba o carinho de Deus. Ele já construiu todo o ecossistema. Quem tem jardim aqui? Levanta a mão. Quem tem jardim? Levanta a mão. A natureza sofrerá bastante. Tem pouca gente aqui. Aleluia. O que é um jardim? Você já mora em um lugar agradável, dentro das suas possibilidades é o melhor lugar, mas você escolhe um ambiente para declarar: esse aqui será melhor.
Aleluia. Esse aqui será mais agradável, contemplativo. Deus, além de criar tudo, cerca um jardim, rega o jardim com suas próprias mãos e declara para Adão: eu te colocarei dentro desse lugar cercado de rios, com frutos disponíveis. Eu quero te cuidar a partir desse jardim. Olha o que Deus está declarando para ele: tudo que eu criei para você é seu, eu te dei. Eu quero que você experimente, eu quero que você descubra cada coisa, eu quero que você desfrute, mas ao mesmo tempo eu te colocarei no lugar de amor, porque no lugar de amor é o lugar onde eu estou. Hey, nesse lugar não é apenas o ecossistema que funciona por si só, nesse lugar eu mesmo cuidarei de tudo. Agora há um problema que acontece com Adão e acontecerá com você, e acontece com você. Olhe para cá. Quando você descobrir que tudo que você precisa já está liberado, você não terá mais ansiedade. É o que Cristo tenta ensinar no Sermão da Montanha: vocês estão se esforçando, não aumentarão um côvado a vossa estatura. Vocês precisam entender o que as aves entenderam, eles confiam em mim. Olha o que ele declara: as aves não plantam, nem semeiam, nem ajuntam em celeiros, mas de manhã elas não começam pedindo, elas começam agradecendo. Se você mora perto de pássaros, sabe do que eu estou dizendo. Eles acordam às 4 e começam a agradecer, porque sabe que ao sair o alimento estará disponível em algum lugar. As andorinhas não assistem um jornal, não têm acesso à internet, ninguém os mandou um WhatsApp para dizer que na Europa está tendo fruto. Eita, vai. Mas uma se levanta e declara: eu sei que do outro lado do mundo tem. Quem está disposto a confiar em fazer a viagem mais longa da nossa história, tem fruto lá. Como você sabe? Não sei. Eu só sei. Não sei, eu só sei. Tem alguém que confia e uma começa, e vem outra dizendo: eu também confio, eu também confio, então eu também confio. E quando chega no outro hemisfério, tem fruto para todo mundo, tem água à vontade. Quem foi que lhes ensinou isso? Deus gritou para Jó dizendo: onde você estava quando o leãozinho saiu para comer e achou comida? Onde você estava? Deus está declarando: eu preciso que você entenda que já está tudo liberado. O que eu preciso é que você saia e conquiste, saia e experimente, confia em mim. Se eu pudesse dar um novo nome a pastora está querendo celebrar, vamos celebrar com ela. Pastor, eu tenho 1 minuto, mas com 3 eu termino aqui. Aleluia. Se eu pudesse dar um novo nome para o Éden, eu chamaria de tudo. Adão tem tudo, e Deus está declarando: eu quero de propósito que você experimente. Agora, um fenômeno acontecerá. Mesmo quando descobrirmos que tudo já está disponível, vai acontecer um fenômeno chamado insatisfação. No primeiro momento, essa insatisfação não é pautada numa natureza pecaminosa, ela é pautada apenas num sentimento mesmo. Porque se Deus o colocou no meio de tudo, Deus sabe que no final da tarde Adão chegará dizendo: eu passei o dia inteiro debaixo de um pomar e eu não consegui experimentar a outra fruta, e tem tantas ainda. Oh Senhor, eu acho que eu não vou conseguir desfrutar tudo que o Senhor preparou para mim. Eita, pai, assim. Então talvez eu deva ser mais rápido. Eu vou chupar uma fruta, dar o nome a um animal e sair correndo. Talvez assim eu consiga experimentar tudo que o Senhor preparou para mim. E ainda assim ele chegará insatisfeito, porque descobrirá que não conseguiu experimentar nem o começo. Ele precisará de uma vida eterna para isso. Eu vou profetizar: você sempre se cansará no final do dia, porque para você usufruir de tudo que Deus já liberou, você vai precisar de uma vida eterna.
Você vai precisar de uma vida eterna. Eu acredito que desgastaremos a eternidade, não conseguiremos encontrar a plenitude de Deus, ainda mais tudo que Ele tem disponível. Eu preciso avisar: se você quer usufruir tudo que Deus preparou para você, vai precisar de uma vida eterna. A sua vida terrena não conseguirá alcançar. Está tudo pronto, está tudo disponível, mas no sétimo dia, se coloque de pé dizendo para alguém que está do seu lado: sétimo dia. Os ministros de louvor podem subir aqui. Se vocês puderem cantar aquela canção, Nada Mais Me Satisfaz, ou aquela da Laura Solgueli sobre o descanso, amém? Ou aquela da Jéssica Augusto, que fala De Nada Tenho Falta. Acredito que uma delas esteja no seu repertório. Diga para quem está do seu lado: é o sétimo dia. Olhe para mim, não perca a sua atenção, que esse é o momento alto. Deus olha para Adão, e Adão está pronto para conquistar. Diga para quem está do seu lado: está pronto para conquistar, para avançar? Tudo está pronto, é teu, de propósito, mas você não conseguirá saborear tudo. Olhe para mim, pastora Lourdes, isso aqui para mim me surpreendeu. Deus não declara para ele: saia e conquiste no primeiro momento. Deus chama ele e diz: venha descansar. Descansar do quê? Descansar do quê? Minhas meninas do louvor, enquanto vocês se preparam, olhe para mim, meu baixista. Deus está dizendo para Adão: venha descansar. Descansar do quê? Ele não fez absolutamente nada. Ele não moveu uma palha. Quem fez tudo foi Deus até agora. E Deus olha para ele e declara: venha descansar. Ei. Hoje nós temos uma definição de descanso. É uma definição aprendida, ensinada, mas também experimentada. Você trabalhou, o seu corpo físico se cansou e você definiu o que é descanso para você. Para alguns é parar por um pouco. Para outros é colocar uma chineleta e ficar assentado na frente de casa. Para outros é pegar um carro e viajar em direção de uma linda praia. Para outros é fechar o quarto e dormir o quanto que puder. Há diversas definições, mas Adão não sabe absolutamente nada, nada, e Deus declara a ele: minha amiga, eu estou te chamando para descansar. Deus não declara: abra o dicionário. Deus não define. Deus abre a câmara do descanso e declara para Adão: entre aqui e fique o tempo que for necessário. Daqui a pouco eu te libero para você conquistar. Porque é que antes de Deus liberá-lo para a conquista, Deus o libera para o descanso? Porque Deus sabe que todo final de tarde ele estará insatisfeito. Então o final de tarde não é o final, é o começo. Deve ser por isso que os judeus escolheram começar o dia às 6 da tarde, porque não é o final, é o começo. Deus hoje me declarou: Rafael, você não vai pregar a outras pessoas senão a almas cansadas. Jesus declarou: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele declarou: o Espírito Santo me ungiu para libertar os cativos e oprimidos, para anunciar o ano aceitável, Senhor. Ele declara: quem tem sede, venha a mim e beba, eu tenho uma água que os levará à vida eterna. Ele grita: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está declarando: eu estou aqui para fazer você descansar. Ele mesmo grita para os fariseus: vocês querem definir o sábado, mas eu sou o Senhor do sábado. Eu sei para que o criei. Deus estava declarando: eu não vou levá-los à produção, porque vocês precisam entender, não precisa ter pressa, tudo estará lá todos os dias, e quando você não experimentar tudo, vem até mim, eu abro a câmara do descanso, e você tem paz, contentamento. Sabe o que Deus está declarando? Você ainda não conquistou o carro que você sonha, está lá, pronto, te esperando numa concessionária, mas se não foi amanhã, se não for depois de amanhã, descansa, 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 vai atrás, e se não foi dessa vez, descansa, descansa. Quando você entrar na câmara do descanso, descobrirá: não há nada mais saboroso do que estar nele, descansar nele, estar nele. Mas um dia, depois de Adão,
toda viração de dia, encontrar com Deus e Deus abrir o seu coração e Adão entrar. Teve um dia que Adão não veio. Diga para quem está do seu lado: Adão faltou. Diga aí para quem está do seu lado: Adão não veio. Quem é mãe aqui? Levanta a mão para eu ver. Quem é mãe? A mãe tem uma capacidade que é sobrenatural. Eu estava numa fazenda, Fazenda São José, na cidade de Araras. Eu tinha por volta de 10 anos de idade, minha irmã 4. Ela desapareceu de onde estávamos. Minha mãe se levantou do nada e declarou: tem alguma coisa errada, onde está a Patrícia? Nós todos dizendo: deve estar brincando atrás da casa, deve estar brincando de esconde-esconde. Ela foi no lugar exato, na beira do rio, no fundo da fazenda, e ela chegou na hora certa para pegar a minha irmã pelos cabelos e declarar: te achei. A Bíblia declara que Adão ouviu Deus caminhando no jardim. Ei, Deus não veio por causa dos seus elogios, Ele não precisa. Deus não veio por causa das suas músicas, Ele não precisa. Sabe por que Deus veio? Porque você precisa dEle. Porque você precisa dEle. Porque um filho precisa de uma mãe. É por isso que uma mãe não deixa o filho sozinho de jeito nenhum. Ela é pegajosa, ela é ciumenta. Quando Deus vem, é porque você precisa dEle. Eu imagino Deus andando no jardim declarando: tem alguma coisa errada. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Adão fez algo que estamos fazendo. Eva já existia, e ao invés de ele ir atrás de tudo que Deus deu, passou a olhar aquilo que Deus não deu. O coração dele não é mais grato por tudo que Deus deu. O coração dele é ganancioso atrás daquilo que Deus não deu. E é nessa hora que Satanás se apresenta e declara: esta árvore você não tem. Ele é a voz da escassez. Ele nunca te lembrará do que você não tem. Ele só te lembrará do que você não tem. É por isso que você vai precisar revisar o seu caderno de pedidos. Alguns pedidos estão ingratos aí, porque você está pedindo que Deus não deu, está pedindo que Satanás soprou no teu ouvido, está pedindo aquilo que você sente que falta, e por isso que não há gratidão no teu coração. Adão e Eva estão declarando: eu quero, e Satanás declara: você não tem essa árvore. Sabe por quê? Porque se você comer dela, será igual a Deus. Isso você também não tem. E se você for igual a Ele, conhecerá o bem e o mal. Isso você também não tem. E Adão agora está abrindo mão de tudo que possui, e está declarando: eu quero isso. E quando ele ouve a voz da escassez, o olhar dele muda. Ele olha para a esposa e declara: está faltando alguma coisa em nós. Deus grita: onde você está? E Adão declara: estou com vergonha. Por quê? Está faltando alguma coisa. Olha o que Deus grita: quem te disse que te falta? Eita, pai, ele mandou. Na nossa relação nunca existiu falta. Na nossa relação sempre existiu completude. Eu nunca deixei você sentir a escassez. Eu sempre mostrei para você tudo que estava disponível. Quem foi que te falou que te falta alguma coisa? Isso não existe, você nunca experimentou isso. Minha obreira, eu não consigo voltar atrás do tempo, mas eu posso me arrepender. Eu tenho a imagem da minha mãe. Pastor Toninho, se quiser se aproximar. Eu tenho a imagem da minha mãe, meu amigo, na máquina de costura, costureira, antes de ter a máquina com a linha e a agulha. E o prazer da minha mãe era pegar tecidos simples, porque éramos pobres cantoras. E sabe o que ela fazia? Roupas para mim. Mas o meu coração de pré-adolescente queria dinheiro para ir numa loja e comprar uma roupa de marca que alguém fabricou e nunca iria me conhecer. Eu estava dizendo: eu quero o que me falta, quando na verdade a minha mãe estava fazendo algo mais sublime, mais incrível. Eu tinha o privilégio de ser medido por ela. Ela media a cintura. A roupa parecia não ser extraordinário, mas era feita sob medida. Era tudo que eu precisava. Mas eu estava com o coração olhando para aquilo que me faltava. Então quando ela colocava-me na frente do espelho e me vestia, eu com o coração maldoso olhava para a roupa e eu sabia que estava tudo certo, mas eu puxava a calça e declarava: mãe, a senhora cortou demais, vai ter que jogar fora. Ela olhava para mim e dizia:
vou fazer outra. Eu vou medir você de novo, porque sei do que você precisa. Se eu pudesse, meu amigo, voltar atrás, se eu pudesse, eu faria diferente. Eu não posso, então eu só consigo me arrepender, mudar daqui para frente. Se eu pudesse, eu voltava lá, e quando ela me vestisse, eu olharia para o espelho, olharia para ela e diria: eu tenho mais do que mereço. Eu tenho mais do que mereço. Hoje Deus está declarando: sabe por que você está insatisfeito e triste? Não é porque você não conquistou o que já te dei, é que você não acalma o seu coração, você não descansa em mim. E há uma nova árvore do conhecimento do bem e do mal. As redes sociais, a cada feed você declara: eu não tenho essa família, eu não tenho esse ministério, eu não tenho esse filho, eu não tenho essa esposa, eu não tenho essa beleza, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Quando na verdade tudo que você precisa está aí do seu lado. Você pode não ter a roupa de marca, mas está vestido. Você pode não comer caviar, mas está de pé fortalecido. Você pode não estar viajando para os Estados Unidos, mas está no melhor lugar do mundo, no lugar que Deus escolheu para estar. Você tem mais do que merece. Nada falta. Nada falta. Nada falta. Satanás tentou olhar para Jesus e declarou: está faltando algo no teu estômago. Ele disse: não falta nada, não falta nada. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não falta nada. Chama a sua família para perto aí, abraça ela agora. Se você estiver do lado de alguém que você não conhece, pede licença e pega na mão. Eu vou entregar agora. Estão prontos para cantar? Sabe o que mais me assusta? Que uma vez que você ouve a voz da escassez, nunca mais deixará de ouvir. Todos os dias ela te lembrará do que falta. Meu querido, vem aqui. Vem aqui. Mas olha o que Deus faz para Adão. Está faltando alguma coisa? Vem para perto. Está faltando? Está. Já que você ouvirá a voz da escassez todos os dias, quando Satanás te lembrar, não fala nada para ele. Vem até a mim e conta o que falta. Está faltando roupa? O Deus que mediu as águas dos oceanos na palma da mão, desceu no jardim, pegou um tecido, mediu Adão e declarou: agora você está vestido. Nada mais te falta. Nada mais te falta. Nada mais te falta. Levante as mãos e agradeça a Deus por tudo que você tem. Levanta a mão e agradeça a Deus por tudo que Deus já te deu. Levanta a mão. De nada tenho falta. É hora de descansar nele. Deus abençoe, meu pastor. Levanta as tuas mãos e adore o Senhor. Eu sei quem és, aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Hoje o Senhor está renovando forças aqui, tirando o seu cansaço e dizendo: seja grato. É na gratidão que o amor de Deus se manifesta. Que lindo de ver. A presença está no ambiente. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
você está de mão levantada, vou pedir que o pastor Rude, pastor Felipe, pastora Marcela, Lourdes, abrace a família do pastor Rafael aqui, ó. E a pastora Lourdes vai orar por vocês, Rafael. A gente sabe dos desafios, e como você nos abençoa, abençoa ele agora. Libera uma palavra sobre a vida dele. Irmãos, não é fácil esse chamado nosso, não. Mas também não é impossível. E hoje eu convido você, Igreja Sede, a abençoar o pastor Rafael. Aleluia. Graças nós te damos, Senhor, pela vida do pastor Rafael, da sua esposa e da sua menininha que está crescendo em graça e conhecimento. Guarda essa família, guarda a entrada e a saída deles, esconda eles debaixo das suas asas, asas de proteção, e que eles não tenham falta de nada, que eles sejam supridos dia após dia, em todas as áreas de suas vidas, que não falta intimidade, que não falte proximidade, que não falte alegria, que não falte o óleo sobre a cabeça deles, que não falta alegria no entendimento e a gratidão que o Senhor tem. Senhor, encha eles da tua presença, dê boa saúde a eles, livra eles do homem mau, livra eles do homem sanguinário, e toda arma forjada contra eles não prospera, mas eles possam voar nas asas do teu Espírito, e que o teu servo, Pai, juntamente com a tua família, possa ser boca profética para o nosso estado, para o nosso país e até as terras mais longes. Levanta, tu és o Deus provedor, em ti descansamos. Responde as suas orações, descansa a alma deles, descansa o corpo deles. Presentei em nome de Jesus. Ora mais. Quantos foram abençoados nessa noite? Nós vamos encerrar esse momento aqui. Em 5 minutos nós estamos indo embora para casa. Passa lá no fundo, o Rafael, que é a esposa, a filha, está com o livro. Adquire esse livro que vai trazer conhecimento para a sua vida e para a sua casa. Agora você pega o seu papel do mês de setembro. Vou aproveitar que o pastor Rude está aqui, não é? Veio nos visitar hoje. Levanta o seu papel do mês de setembro assim agora, ó. Irmão, setembro é mês da primavera. E eu vou dar só uma notícia. Quem que nasceu em setembro? Aí levanta a sua mão. Quem foi? Seu? É o mês dos maravilhosos. Mas pelo amor de Deus, eu vou ter que mudar, porque vocês dois nasceram em setembro também. Olha, vai ter que fazer a média, né? Aí levanta o seu setembro aqui, ó. Quando setembro chegar, meu querido, tem tantas coisas boas que vão estar acontecendo na sua vida, e você não vai desistir. Você pode dar um glória a Deus por isso. Então, com a mão levantada lá em cima, assim agora, o pastor Ruth vai consagrar o nosso setembro. Levante os céus, feche os teus olhos. Senhor, o que está em nossas mãos nessa noite não são petições, não são pedidos, mas conforme a tua direção e conforme o que nós recebemos de ti nessa noite, são realizações, porque nós já temos tudo que precisamos. Senhor, o que está na nossa mão não são sonhos que precisam se realizar, mas são sonhos realizados. Não são portas que precisam se abrir, mas são portas que já estão abertas. Senhor, não são projetos que precisam se concretizar, mas são projetos que já estão concretizados. E quando colocarmos a planta dos pés no mês de setembro, uma certeza temos nessa noite: já estará lá, a porta já estará aberta,
aberta, o milagre já será realizado, o sonho já estará realizado, o projeto já estará concretizado. Então nessa noite, ao colocarmos esse pedido, Senhor, no lugar devido dele, nós só vamos fazer uma coisa: descansar, porque uma certeza temos no nosso coração: quando chegarmos no mês de setembro, já estará tudo realizado, em nome de Jesus. Vou dar uma notícia para você: setembro está consagrado.